Então, porque eu preciso entender a potência de um gerador. Então, a potência do gerador, quando você estudou aquela parte lá de que nós falamos para você sobre a lei de Ohm, essa parte de potência elétrica, todo aparelho ele tem sua própria potência. Então, assim como todo aparelho tem sua potência, o gerador também é um dispositivo elétrico. Só que a principal função dele é o quê, professor? Gerar energia. Como ele gera energia, então nesse caso eu vou precisar também, o próprio gerador ele vai precisar de uma potência, tá bom? Então a potência do gerador é o que vai ser a nossa temática da aula de hoje. Aí você já começa a escrever, já que nós já colocamos aqui as definições. Ele vai ter sua própria potência. Potência do gerador, que ele é dada pela relação. Esse lembra que é a força eletromotriz, tá? Não é uma força, mas é a própria voltagem gerada por quem, professor? Pela, pelo gerador, tá? Essa força aqui, chamada de força eletromotriz. Amanhã nós veremos a força contramotriz. Professor, existe contramotriz? Exatamente. Veremos isso quando a gente fala sobre receptores elétricos. O gerador, como nós comentamos com você, ele vai gerar energia. Ele pega uma energia não elétrica e acaba transformando em energia elétrica. O receptor, você vai ver amanhã, ele vai pegar outras formas de energia e vai transformar isso em energia mecânica. Então, esse é o principal fundamento da nossa aula de amanhã. Mas vai chegar lá. Então, todo gerador ele vai ter sua potência própria. Então, essa potência é chamada potência do gerador. Essa potência aqui, galera, ela é uma potência total. E vento. Então, ela vai ser uma potência total, beleza? Lembrando que esse aí é a corrente que vai estar o quê, pessoal? Atravessando o nosso gerador. Só um momento. Então, deixa eu ver se eu saio aqui da frente. Deixa eu sumir aqui com a câmera, ó. Então, vocês estão vendo aí ao lado um esquema de um gerador. Está aqui na figura aqui na nossa direita. Aqui no caso da tela. Então, você tem aqui a corrente. Lembrando que na corrente ela vai de menor potencial forçadamente. De menor potencial para maior potencial. Por quê? Como nós comentamos com você lá na parte da introdutória de eletrodinâmica, você sabe que a corrente é sempre para procurar o quê, professor? Sempre menores potenciais. Como ela vai procurar sempre menores potenciais, o que vai ocorrer? Então, nesse contexto, você vê que a corrente ela está indo para o maior potencial, então, ou seja, ela é forçada. Quem que força isso, professor? É o gerador. Então, o gerador ele força para que a corrente ela vá de menor para maior potencial. É, Lá na ponta que você vê aqui, ó, você tem, seria no caso, os polos. Seria no caso a DDP. Então, se eu tenho polos, ali eu tenho DDP que está sendo gerada. Essa aqui é a nossa letra E, que seria a nossa eletromotriz, né? A força eletromotriz, que essa força eletromotriz, ela é do gerador, tá? Ela é do gerador, atenção. E nós temos nossa resistência interna. Todo gerador vai ter sua resistência interna. Eu já separei aqui para vocês, para que vocês possam entender legal. Só um momento. Então, tem aqui uma pilha aqui convencional, ela vai transformar o que, professor? A energia química que ela tem em eletricidade, no caso, para os controles, tá? Depois nós mostraremos para vocês por que na pilha você tem uma de cabeça para cima e outra de cabeça para baixo, que tem a ver com associação de geradores, tá bom? Então, essa aqui é uma pilha, deixa eu ver se aproxima aqui. Então, você tem aqui, ó, positivo, negativo. Quando você bota o celular para carregar, não sei se vocês já perceberam, ele vai do menor para o maior. Ó, do menor para o maior potencial. Então ela vai carregando do menor para o maior porque você está tendo que passagem de corrente forçadamente, tá? Do menor para o maior potencial, tá bom? Então essa lei aqui que nós estamos mostrando para você é a lei de Polier, tá? Então essa lei aqui de Polier é justamente quando você vai ter uma resistência. Professor, pode ser um aparelho elétrico? Pode. Pode ser uma luz ligada no gerador? Pode. Aí eu quero calcular, por exemplo, a corrente elétrica. Então, quero calcular a corrente elétrica, como é que eu faço? Aí, para isso, você vai ter que recorrer aos conhecimentos de geradores, tá? Então, o conhecimento de gerador, ele vai mostrando para você o seguinte. Vamos mostrar para vocês aqui a dedução da fórmula. Vou mostrar aqui para vocês. Então, se eu pegar a equação dos geradores, então vou ter mais ou menos assim, ó.
Vamos lá. Então, vamos pegar aqui lembrando que no gerador ela é uma função da corrente elétrica, né? Então, se eu pegar aqui a equação do gerador, tomara que não passe para outra folha, né? Aí você tem aqui, atenção, ó, RI. Então, isso mostra aqui que isso aqui é uma função da corrente elétrica, que nós mostramos para você que é uma função do primeiro grau, só que de ordem o quê? Decrescente, né? Então, aqui é de ordem decrescente, né? Então, aqui você tem aqui o I, né? Então, ela é uma ordem decrescente, tá bom? Então, quando ele chega bem aqui nesse ponto, ela vai ser chamada uma corrente de curto. E você calcula utilizando essa fórmula aqui, tá bom? Mas o que vai interessar é justamente aqui para a gente mostrar para você a lei de Polier. Quando você tem uma resistência, para isso a gente vai ter que recorrer ao quê, pessoal? A lei de Ohm. Lembra que essa lei de Ohm aqui, ela é uma DDP. Então, DDP, lei de Ohm, fica o RI, só lembrando aqui da fórmula, tá? Então, tá aqui o nosso dispositivo ligado no gerador. Então, vou substituir aqui na fórmula, ó. Então, RI igual a E, que é o Y, que é a força eletromotriz, menos RI. Então, vou pegar esse nosso amiguinho que está negativo, vai passar o quê? Positivo. Então, vai ficar assim, ó. E, que é a nossa força eletromotriz, que é do gerador, que vai estar o quê? Passando energia, nesse caso, para esse resistor, que é um dispositivo, né? Então, ficará RI mais Rzinho. Esse Rzinho, não confundam. Que esse Rzinho é do o que, professor? Do gerador, a resistência interna do gerador. E esse Rzão, professor, é do dispositivo. Qualquer dispositivo que você liga ele lá no nosso amiguinho, lá do nosso gerador, tá? Para ter sistema de passagem de energia elétrica. Então, o que vai acontecer, galera? Então, vou pegar, repara que eu posso o quê? Colocar o nosso Izinho lá em evidência, ó. Seria a corrente, lembrando que é a mesma corrente, então vou colocar em evidência. Então, nossa força eletromotriz será I. Aí, quem você não simplificou ou fatorou, você coloca dentro do parênteses. Então, tá aqui a fórmula da lei de Polier, tá? Então, a fórmula está aqui para que você possa aí utilizar quando você tem dispositivo ligado no gerador, tá bom? Então, tá aqui a fórmula deduzida aqui para vocês, a nossa equação, tá? Tá mostrando aí para você a equação, que na verdade, galera, isso aqui tem que estar ligado em série, para que você possa ter a mesma passagem de corrente do gerador, para que ele possa alimentar quem, professor? Ele possa alimentar, no caso, o dispositivo elétrico, tá? Beleza? Tranquilo, galera? Ok? Ok. Então, ou seja, na natureza você tem o que nós chamamos de rendimento de um gerador. Tudo na vida tem um rendimento. O que seria esse rendimento? Você pega algo útil, você relaciona com algo que é total. Como assim, pessoal? Algo que é útil relaciona com algo que é total. Então, de acordo com o Lavoisier, você nada vai criar, você vai acabar o quê? Transformando uma parte. Você usa a outra parte, você acaba dissipando isso em forma de calor. Então, se você pegar a equação do gerador, como nós colocamos aqui para você na dedução na lei de Polier. Então, esse negativo aqui significa que é algo que está sendo transformado. Então, você pega o que vai ser útil e você fornece isso, que isso aqui vai ser total, né? Ou seja, o gerador vai criar uma voltagem maior que a própria DDP. E isso aqui vai acabar sendo gerado o quê? Aquecimento, por efeito Joule. Então, tudo na natureza você vai ter um rendimento. Então, por exemplo, você corre. Você está utilizando uma energia. Só que essa energia, você transforma uma parte em movimento quando você corre e a outra parte você vai transformar isso em calor. Porque se não gerasse calor, isso seria contra o princípio de conservação de energia que nós temos na nossa natureza, tá? Então, tá aqui, ó. Representando por essa letra grega, que é chamado de eta, tá? Deixa eu só tirar daqui para não confundir vocês. Pronto, ó. Essa letra aqui, essa letra grega, ela é chamada de eta, tá? E ela é representada justamente aquilo que eu falei para vocês, ó. Depende da potência útil, tá? Pela potência total. Acabei invertendo aqui, galera. Tá? Esse Ezinho, ele é aqui embaixo. Deixa eu só ajeitar. Tá? Deixa eu só ajeitar.
Eu coloquei errado. Potência útil seria a nossa DDP, que vai fornecer para o gerador, tá? E algo que vai ser total, só ajeitando aqui. Então, galera, só ajeitando, que como nós comentamos, todo gerador vai ter um rendimento, tá? Então esse rendimento nunca vai ser 100%. Uma parte ele vai usar e a outra parte vai transformar-se em calor. Mas o que vai interessar para a gente é o rendimento do nosso amiguinho, tá? Então, se você pegar a potência útil e a potência total, é uma razão que você está fazendo, tá? Sempre a potência total vai estar embaixo. Qualquer seu rendimento, energia total, enfim, tá? Então, se você pegar lá da potência elétrica, potência útil, que é o pio, e a potência total do gerador, que é a força eletromotriz vezes a corrente, o que vai acontecer, professor? Você vai cortar a corrente, porque a corrente é a mesma. Lembrando que nos geradores, quando você tem ali, você tem que ter muito cuidado. A ideia principal, ó. Então você corta, aí sobra o que, professor? Sobra somente a nossa DDP, que vai fornecer para o gerador. Nesse caso aqui vai ser energia total. Só que isso aqui é em porcentagem. Porque quando você pega o menor e divide pelo menor, ou perdão, você pega o menor e divide pelo maior, vai nascer um número decimal, ou seja, abaixo de 1. Então, para que você possa converter isso em porcentagem, basta você multiplicar isso aqui por 100. Aí vai dizer para você o quanto aquele gerador, ou perdão, quanto o rendimento do gerador ele foi suficiente para que ele pudesse funcionar, tá bom? Beleza. Ok, né? Então, galera, ó, associação de geradores. Estamos colocando aí, ó, uma pilha. Repara que o polo dele mostra aqui ao lado, né? O polo positivo ligado ao negativo, né? E só sair da frente, ó. Então, o polo positivo ligado ao negativo tem uma vantagem. A vantagem é que você aumenta a força eletromotriz. Qual é a desvantagem, professor? A desvantagem é porque você vai gerar mais aquecimento. Ou seja, aumenta a energia interna. Até fiz aqui um esquema. Olha só como fica o esquema aqui, ó. Então, coloquei aqui duas pilhas, tá? Essas duas pilhas aqui, a gente colocou o polo positivo e o polo ligado ao negativo. Então, significa que essas pilhas estão ligadas em série. Como a gente comentou com você, né? Qual é a vantagem? Aumenta a força eletromotriz, essa é a vantagem. E a desvantagem, aumenta também a resistência interna. Então, aquilo que nós comentamos. Gera aquecimento, gerou aquecimento, o que vai acontecer, professor? Você tem uma perda da eficiência e do rendimento do nosso dispositivo elétrico, nesse caso seria o gerador, tá bom? Beleza, então mostramos aí para você aqui algumas situações aqui, ó. Então tá aí a tela. Então você tem aqui geradores ligados, nesse caso aí em série, né? Então, quando você coloca na pilha lá do nosso controle, você tem lá as ligações ligadas em série, tá? Aí o que acontece? Aí o que vai acontecer? Então, deixa eu mostrar aqui para vocês aqui o controle, que eu já até tirei a tampa para que você possa aqui observar. Olha lá. Então tá aí uma pilha aqui, né, daqui da tela. Então você tem a parte de cima e a parte de baixo, mas pessoas estão de cabeça para baixo. É exatamente, por quê? A corrente ela vai fluir naturalmente. E quando ela fluir naturalmente, ela vai passar. Aqui você tem esse metal, que é um condutor de energia. E como ele vai conduzir essa energia, o que vai acontecer? Ele vai passar por um terminal. Então repara que essa ponta, que é né, negativa, vai estar interligado à parte positiva. Aí volta a fluir novamente a corrente lá no nosso dispositivo quando assim acionado, tá? Então, vantagem. Vantagem é quando você tem a associação de geradores, em série você tem um aumento da força eletromotriz, ou seja, você gera mais potência, perdão, gera mais energia, aumenta a voltagem e você tem o que? Aumento da nossa energia interna. Aumentou, já sabe que por efeito Joule, o aparelho ele tem uma certa perda de rendimento, tá? Beleza? Então essa é a vantagem e a desvantagem também. Olha lá. Então aí quando você quer, por exemplo, recarregar a bateria de um carro, então você liga os terminais, positivo e positivo, e você liga negativo e negativo. Por que, professor, não posso ligar o positivo no negativo?
Porque você já sabe ali que você vai ter passagem de corrente. O que vai acontecer? O aparelho, o sistema eletrônico do carro, ele pode o quê? Ele pode queimar. Qual seriam os passos? Primeiro, você vai ter que ligar, você vai ter que fazer essa passagem com o carro desligado. Segundo, você vai ter que conectar os cabos de acordo com a bateria, colocando sempre positivo e positivo, negativo e negativo. Isso você está ligando os geradores, que são a bateria do carro, ligando isso em paralelo. Qual é a vantagem? Então vem comigo aqui que eu vou te mostrar. A vantagem e a desvantagem, ó. Vamos aqui na nossa tela, ó. Então, qual é a vantagem? Quando você tem geradores ligados em paralelo. Deixa eu colocar para cá, para ficar melhor. Tá muito... Aí. A vantagem é essa. A voltagem que você passa para o carro vai ser a mesma. Tá? A mesma. Qual é a desvantagem? A desvantagem que você... a vantagem. A vantagem é que você não gera aquecimento. Até porque, como a força eletromotriz é a mesma, você não gera aquecimento no carro. Então, essa é a vantagem. A desvantagem é que a força eletromotriz vai ser constante. Ela não vai aumentar. Então, não aumentando, a voltagem vai ser a mesma que você vai estar passando ali para o carro. Então, por isso que quando você faz essa famosa que eles chamam de chupeta, quando você vai passar ali, você vai recarregar aquela bateria que ela teve fuga de corrente. Então, quando você tem aí alguma coisa que fez com que a bateria do carro ela sofresse esse descarregamento, né, de energia, são alguns fatores. Quando você deixa o carro muito tempo desligado, ou você tem muitos componentes elétricos interligados ao carro, e assim vai. Então, essa é a vantagem. A voltagem que está nessa bateria, você vai repassar a mesma voltagem para onde? Para o carro que está descarregado, tá bom? Certo? Então, mostrando aqui novamente aqui a nosso circuitozinho, né, uma pilhazinha. Então tá aqui, ó. Novamente. Aí você vira os polos, né, os terminais, e você coloca conectado, ó, positivo e positivo. Qual é a vantagem? Não gera aquecimento. Aquecimento bem pequeno, caso se for gerado. E a desvantagem, a força eletromotriz é a mesma. Então, se eu colocar 1000 pilhas, todas terão, deixa eu ver qual é a voltagem dessa pilha, todas terão, ó, uma força eletromotriz a mesma, que é 1,5, não dá para ver na câmera, né? Não dá para aparecer. Então, se fosse em série, 1,5, 1,5 daria 3. Mas como é em paralelo, ó, o que vai acontecer? Nesse caso aí, a bateria vai ser a mesma, ou seja, a força eletromotriz vai ser a mesma. Essa é a desvantagem. A vantagem é que você não gera aquecimento no caso diferente lá em série. E aí, galera? Tranquilo? Entendido a aula de hoje?